A paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre cada coração. Eu sou o pastor Nilson Alves, do canal Oração, Curas e Libertação, aqui nessa série interpretando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Hoje é a aula 9, e nós vamos estar estudando para que viemos conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade dos anjos que apareceu para Abraão, né? E eles foram para, agora eles saem de onde está Abraão de Canaã e vai para ali Sodoma e Gomorra. Vamos ver o que aconteceu. Ao anoitecer, capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer vieram os dois anjos de Sodoma, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Preste bem atenção que quando esses anjos aparecem para Abraão, a mesma coisa que Ló fez, Abraão fez. E quando os anjos chegou ali para Abraão, ele estava também num cavalhais sentado. E quando ele viu esses anjos, ele correu e se prostrou. A mesma coisa foi Ló. Então Ló estava na entrada da cidade, assentado. Então ele estava sentado. Mas quando ele viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, se prostrou-se o rosto em terra. Observe que os dois homens que estavam com Abraão, agora é citado como anjo, em forma humana. Naquele tempo, os anjos, ele parecia, a teofonia, ele aparecia muitas das vezes numa forma humana, a ponto de muitas das vezes as pessoas se confundir. Então, eles estavam aonde? Esses anjos, ele foi a Canaã, passou pelo Rio Jordão, passou pelo Mar Morto e foi para Sodoma e Gomorra, onde estava Ló, o sobrinho de Abraão. Versículo 2 diz assim: E disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Ponto, vírgula. Isso aqui é Ló falando com os anjos. Pernoiteai nela e lavai os vossos pés. Por que ele está falando isso? Pernoitear, que é passar a noite, né? Na casa dele, de Ló. Ló que está convidando. Pernoitear e passar a noite nela, na casa, e lavai os pés. Presta bem atenção, que os homens, os anjos, apareceram tão de uma fisionomia humana, né? Os anjos, que Ló queria dar água para ele lavar os pés. Significa que Ló conseguiu ver até os pés dele. Então, e Ló queria protegê-lo, mas o teste da cidade estava em andamento. Então, vamos ver o que aconteceu. Ló convida eles para entrar na casa dele e lavar os pés. Levantar-nos-ei de madrugada e seguirei os vossos caminhos. Isso é Ló falando com os anjos. Responderam eles quem? Os anjos, não passaremos a noite na praça. Passaremos a noite na praça. Não. Esse não aqui que ele está dizendo não é um não de dizer que não vai. Ele está dizendo não. Ele está dizendo passaremos a noite na praça. Vamos lá. Então Ló estava querendo proteger o anjo e cuidar dos anjos. Mesmo vendo de uma forma humana, né? Estou-lhe muito, e entraram na casa dele. Ele quem? Na casa de Ló. Deu-lhe um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Engraçado que eles também comiam e se alimentavam de uma forma humana, como seres humanos. Ló demonstra aqui um bom coração. Possivelmente ele e o seu lar são os únicos considerados justos pelo Senhor. Ele, o lar dele, era considerado justo. Mas, o versículo 4.
Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Olha a malignidade daqueles homens de Sodoma e Gomorra. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, era tudo demoníaco. Vamos lá. A aparência desses anjos atraiu esses homens. Eles se atraíram pelos homens, para você ver a malignidade deles. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que, à noitinha, entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusamos deles. Olha que malignidade. Eles estão pedindo para tirar os anjos, para eles abusar dos anjos. O versículo 5 do capítulo 19. O desejo era por relação homossexual, não era relação sexual normal, era homossexual, ou seja, dois homens. Então saiu-lhe então Ló à porta, fechou após si e lhe disse: rogo vós, meus irmãos, que não façais mal. Versículos 6 e 7. Aqui Ló está falando com aqueles homens para não fazer mal com os anjos. Um hóspede era considerado culturalmente estando sobre a proteção de quem o hospedou. Ou seja, Ló ali ele estava servindo como um hospedeiro que estava hospedando seus hóspedes. Versículo 8. Ló vai dizer: tenho duas filhas, virgem, eu vos trarei, tratai-as como vós parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Olha aí Ló protegendo ele, que está debaixo do teto dele. Ló preferiu dar as filhas dele para os homens abusar, fazer o que quiser, do que eles, né, fizessem o mal com aqueles anjos. Será que Ló considerava um estupro homossexual mais aceitável que um homossexual? Então Ló, acho que na mente dele, ele preferiu que fosse com a filha do que com os anjos, né? Então vamos lá. Versículo 9. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Olha que situação desses homens malignos. Eles não estavam dispostos a mudar o seu desejo, ainda mais por sugestão de um estrangeiro, que ali era considerado estrangeiro aqueles anjos, né? Para eles ali os anjos eram estrangeiros. Versículo 10 e 11. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de medo que se cansaram à procura da porta. E eles reprovaram os últimos testes, e o juízo será derramado sobre todos esses nessa cidade. Você vai ver o que vai custar para esse povo maligno. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Isso é os anjos perguntando para Ló, que era para todos sair da cidade. Por quê? Essa cidade ia ser destruída. Todos que estiverem ligados à família de Ló estavam tendo chance de não seres punidos nesse juízo. Foi a mesma coisa lá de Noé, quando, né, convidou o povo para entrar na arca. Versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros,
aos que estava para casar com suas filhas e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles, ou seja, estava de graça, de brincadeira com eles. Genros, homens a quem as filhas de Ló estava prometida, eles não demonstraram temor a Deus. Versículo de número 15. Ao amanhecer, apartaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como podemos ver, temos menos de 10 justos, então Deus não pouparia a cidade. A oração que Abraão fez, intercedeu, perguntando por anjos se tivesse até 10, se destruiria a cidade pelo amor dos 10. Versículo 17. E havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te e salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereça. E essa era uma ordem semelhante àquela dada a Adão no Éden. A desobediência traria consequência séria. Versículo 18 e 19. Respondeu-lhe Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ló ficou com medo de ficar lá no monte, que ele ficou com medo de morrer. Não sei se dos animais ou do que era. Ló sentiu medo de fugir para o monte e quis ir a uma cidade próxima. Versículo 21 e 22. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acaba de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. O nome da cidade que Ló foi para, chama-se Zoar. Zoar, insignificante, cidade dos cananeus, que ficava ali próximo e que não foi atingida por causa de Ló e a sua família. Tá vendo? Aquela cidade não foi destruída porque é de Ló. Versículo 24 e 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra e toda a cidade ao redor ali foram atingidos por causa da malignidade. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olha aí. Não simples olhar, mas ela deve ter se demorado com saudade do que ficou para trás e foi atingida. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estava na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça como fumaça de uma fornalha. Versículo 27 e 28. O juízo tinha sido derramado, e os sinais disso vieram notícia a todos quanto olhavam para aquela direção. Versículo 29. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu
as cidades em que Ló habitava. Então essa foi a aula 9 e a gente vamos dar continuidade nas próximas aulas. Ló e as suas 2 filhas foram totalmente salvas, pois obedeceu 100% a ordem dada pelos anjos. Que Deus te abençoe e vamos entrar na próxima aula, no capítulo 20. Fique com Deus e até amanhã.